Olá, professores! Estamos aqui para realizar a formação de Educação Física com o tema Educação Física e as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Próximo slide. Essa é a equipe da nossa chefia e esses são os nomes que compõem a equipe da Educação Física. Somos 6 profissionais. Próximo slide. Bem, analisando o momento atual do âmbito escolar, estamos vivendo 2 contextos. A realidade, que se apresentou de uma forma muito inesperada, e o desafio de enfrentar o novo e superar nossos próprios limites. Essa é uma realidade em todo o Brasil e no mundo. Os desafios, da mesma forma, são as mesmas para nós, eu, você, e os professores do mundo inteiro. A pandemia surgiu de repente e nos pegou despreparados para continuarmos nossas aulas presenciais. Contudo, tivemos que lançar mão da nossa capacidade de se reinventar e superar nossos desafios. Bem, uma realidade que se apresenta são alunos de diferentes contextos sociais, inclusive de níveis de aprendizagem. E nosso desafio maior é elaborar estratégias para atingir a todos. Em 2020, o ambiente se modificou completamente. Início das aulas com um novo documento, nosso referencial, que é baseado na BNCC, que é o nosso documento norteador, e o desafio de estar preparado para o novo. Bom, pois as habilidades postas requer uma forma diferente de contextualizar o conteúdo e conduzir a aula. O caderno de atividades, próximo slide. O caderno de atividades foi um recurso utilizado para não atrasar a aprendizagem dos alunos, e isso nos levou ao estudo, considerando que precisamos pesquisar para apresentar um bom trabalho para o aluno. Em seguida, próximo slide. Em seguida, a videoaula teve que ser mais um elemento para detalhar o conteúdo e deixá-lo mais atrativo, mas também requer domínio de tecnologias, um desafio deveras grande para quem não detinha esse conhecimento. E tão difícil quanto temos as aulas remotas, que são quaisquer atividades realizadas à distância, facilitada pelo uso de tecnologias e comunicação. E pode ser chamada também de teletrabalho. E, para tanto, o professor precisa do quê? Da fluência tecnológica. Sim, é uma demanda do mundo contemporâneo e pode ser considerada como uma nova forma de letramento do docente. Os recursos tecnológicos, hoje, estão inseridos no cotidiano dos professores e a fluência tecnológica irá descrever a capacidade do docente de otimizar suas aulas. É uma nova competência para os professores. Bom, nós temos aí o slide que fala da TV Remi. Bom, a TV Remi é um outro recurso, né? Onde os professores da Remi, que se ofereceram para o desafio, estão gravando as aulas, porém são poucos, apenas 10%, e nós temos mais de 500 professores de educação física na rede. Nós conhecemos a capacidade de vocês, né? A organização do trabalho pedagógico de vocês, e gostaríamos que não fossem restrito à escola, mas que se aventurassem a elaborar e gravar aulas para a nossa TV Remi. Os professores que já realizaram essas gravações foram muito bem, e para eles o nosso aplauso, né, os nossos elogios. E os outros que estão aguardando a agenda, com certeza realizarão um bom trabalho. Próximo slide. Bem, no início de abril, quando tudo iniciou e as aulas pararam, foi necessário a secretaria elaborar um documento que regulamentasse isso, que foram as orientações sobre atividades complementares, né, que
foi enviado para as escolas em abril, onde todos ali, desde a secretaria, desde a secretaria, desde a escola, os coordenadores e nós, professores, também temos a nossa função. Entre elas, criar o grupo das famílias por meio de aplicativo WhatsApp e por outros canais disponíveis. Orientar os pais, os responsáveis legais e os estudantes sobre a forma de organização dessas tarefas em casa. Zelar pela aprendizagem dos alunos e motivá-los a esclarecerem as dúvidas pertinentes aos conteúdos. Complementar os estudos dos alunos com sugestões de textos, videoaulas, filmes, dentre outras atividades que atendam às necessidades da turma. Elaborar atividades adequadas ao referencial curricular da REME, para o período complementar da suspensão das aulas, referente ao quantitativo de aulas de cada ano de atuação. Responsabilizar-se pelo acompanhamento, orientação e intervenção quanto às atividades realizadas pelos alunos nos grupos de WhatsApp, entre outros canais, conforme cada turma. E entregar o registro das atividades desenvolvidas semanalmente para a equipe pedagógica. Bom, essas são algumas orientações para nós, professores. Próximo. Agora, eu vou passar a palavra para a Elisângela, que vai falar sobre o caderno de atividades. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Elisângela. Eu vim aqui para falar um pouco sobre o caderno de atividades. O que são esses cadernos de atividade? Esses cadernos são cadernos nos quais os alunos vão poder ter acesso ao conteúdo pedagógico. Mas esse caderno também, professor, ele é seu, é sua responsabilidade. Por quê? Porque é através do caderno que você vai poder fazer a avaliação formativa desse aluno, saber o processo de construção do conhecimento nesse período que nós estamos vivenciando. Outra coisa, professor, muito importante na construção do caderno é você atender as sugestões das suas chefias imediatas, né? Outro fator importante também, escolher o conteúdo, preparar o planejamento de acordo com o ano e com a realidade dos seus alunos. Porque nós sabemos que existe uma diversidade de escola em diversas regiões, tem alunos que têm mais acesso à internet, outros não, outros têm acesso ao celular, outros não. Então, pensando nisso, você vai ter que ver qual é o melhor material, qual o melhor recurso a ser utilizado com esse aluno. É só o caderno de atividade? É o WhatsApp? É o Classroom? Aí é por sua conta, professor, o que você achar melhor para você. Outra coisa, ao fazer o caderno, você tem que utilizar o referencial curricular da REME 2020, que já está no nosso blog da Educação Física, tá bom? No próximo slide, por favor. Então, vamos lá. Como que devem ser os textos desses cadernos? Preferencialmente pequenos. Utilizar de ilustrações, utilizar de coisas atrativas que a criança queira ver, que queira sentir motivada para fazer suas atividades. Outra coisa importante é colocar a bibliografia, livros, revistas, sites, fonte das fotos, endereços de links e datas de acesso. Por que nós estamos falando isso, professor? Para evitar que ocorra o plágio, né? Isso pode causar algum problema no seu trabalho. Próximo slide, por favor. O nosso caderno, o nosso material e o nosso currículo também, ele está dividido em duas partes. O primeiro, da educação infantil, no qual assegura os direitos de aprendizagem, os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Próximo slide, por favor. Então, temos que saber que para essa etapa, preferencialmente desenvolver atividades práticas,
com materiais que os pais têm acesso em casa, tá? Outra coisa, como nós já falamos anteriormente, muitos alunos não têm acesso à internet. Então, quando você colocar uma música, coloca a letra da música também. Se você utilizar um link, coloque o conteúdo deste link. Pois nem sempre esses alunos vão ter acesso, ou o pai acesso para poder estar auxiliando essa criança. Então, ele pode, através do caderno de atividades, estar relacionando o que você está pedindo também nas plataformas digitais, tá? Próximo slide, por favor. Já o ensino fundamental. Como está dividido o currículo? Em unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades. O que é importante nessa etapa da educação básica? É sempre ampliar as dificuldades conforme os anos. Nós sabemos que lá está em blocos de anos, primeiro e segundo, terceiro ao quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. Só que quando você for fazer uma atividade, professor, lembra que o aluno do sexto ano não é igual ao aluno do sétimo ano. Então, não é a mesma atividade. Ela tem que ter um pouco maior o grau de dificuldade. Até porque ele já está amadurecido com algumas questões que você já deu em relação ao sexto ano. Então, amplie esse conhecimento para esse aluno, tá bom? Próximo slide. E aí? Mas eu quero montar uma videoaula. Como é que eu faço? Primeira coisa, professor, temos que entender uma coisa. É uma videoaula ou uma aula tradicional? A aula tradicional, nós temos a quadra, nós temos os alunos, nós temos a interação. A videoaula, não. A videoaula, a única coisa que nós temos é a nossa câmera e nós vamos fazer uma aula. Mas para que essa aula tenha interesse deste aluno, tem que ter motivação. Então, às vezes, um link, às vezes, uma imagem, às vezes, um movimento diferenciado, vai fazer com que esse aluno, opa, eu quero assistir isso aí. Ah, essa aula me interessou. Ou não. Então, você que vai fazer com que esse aluno pense, eu quero aprender esse conteúdo ou não. Mas eu vou fazer na minha casa. Como é que eu vou fazer esse vídeo na minha casa? Primeiramente, eu vou usar o planejamento. Eu vou pegar o referencial curricular, eu vou olhar qual habilidade eu desejo, e aí, em cima dessa habilidade, eu vou montar essa aula. Mas aonde eu vou fazer essa aula? Eu vou fazer na sala, eu vou fazer na cozinha? Professor, preferencialmente, faça num lugar neutro, igual nós estamos aqui, uma parede branca atrás. Por quê? Você não está sendo invasiva, a pessoa não está vendo a sua intimidade. É difícil, de repente, você faz num quarto ou perto de uma lavanderia, a pessoa está vendo uma roupa pendurada, olha que estranho, ele vai te chamar mais atenção a roupa pendurada lá atrás do que a sua aula, né? E minha aparência, como é que tem que ser? Olha, algumas dicas são dadas em muitos sites, nós coletamos algumas dessas. Então, primeiramente, uma roupa adequada. Nós somos profissionais de educação física, vestimentas da educação física. Cabelo, se for comprido, tente amarrar. Por quê? Às vezes você está falando, o cabelo vai no seu rosto, na frente do seu olho, você tem que mexer com a mão, tirar o cabelo da frente, né? A sua voz está mais pausada, está mais devagar, né? A animação. Ah, mas eu tenho que ser um palhaço na frente das câmeras? Não, professor, lógico que não. Você tem que utilizar como você faz normalmente com seus alunos. Conversa, traz a problematização, chama eles para o seu vídeo, né? E com o que eu vou ensinar? Como nós já falamos anteriormente, o que está no seu planejamento. O que é importante esse aluno aprender. Qual o conhecimento que você quer que esse aluno tenha? E com quem eu falo? Aí vai depender. Eu estou falando com a educação infantil, eu vou utilizar uma linguagem mais infantilizada, eu vou trazer brincadeiras, eu vou cantar aquela musiquinha, eu posso até pôr uma roupa um pouco mais colorida para chamar a atenção das crianças. Agora eu estou falando com adolescente, eu vou falar, ai, não, eu vou trazer uma voz mais adulta, vou tratar ele mais, às vezes, um pouquinho mais
como colega, mas também me entendo como professor. Porque às vezes o aluno gosta disso, o aluno adolescente. Ah, meu professor está ali, está conversando comigo, igual eu. Eu estou aqui conversando com você, professor. E eu quero que você entenda que quando eu estou falando com você, eu tenho um linguajar. E quando eu estou falando com o meu aluno na escola, eu vou ter outro linguajar. Não seria este o mesmo, tá? Próximo slide. Aqui nós vamos trazer alguns exemplos das temáticas que estão no nosso referencial curricular. Como montar no caderno. Então, eu trago lutas aqui. Qual que é o objeto de conhecimento? São lutas no contexto comunitário e regional. Qual que é a habilidade que eu quero trabalhar? Dentro dessa habilidade, o que mais me interessa nesse momento é que o aluno reconheça a diferença entre lutas e brigas. Próximo slide, por favor. O que eu quero que você observe aqui, professor? Olha, eu não utilizei texto, eu só utilizei duas figuras. A toda vez eu tenho que usar texto? Não. Eu posso usar uma música, eu posso usar uma figura, eu posso usar um GIF. Não sei o que você vai querer usar, mas que traga uma contextualização por trás. Que esse aluno reconheça que aquilo também faz parte da vida dele. Um exemplo aqui. Como desenvolver esse tema? Eu fiz uma problematização. Existe diferença entre briga e luta? Opa, eu tô vendo a figura ali, dois meninos brigando e ali embaixo um rapazinho vestindo um kimono, tá lutando. Aí eu trago algumas questões norteadoras para esse aluno. Ó, circule a letra A ou B, de acordo com sua opinião. A primeira, qual dessas figuras tem regras? A segunda, qual delas não respeita o adversário, traz lesões, machucados e ferimentos graves? A terceira, qual delas existe respeito pelo adversário? Uniforme, tempo para começar, tempo para terminar. E agora trazendo a realidade do nosso aluno. A última questão. E qual dessas imagens você acha que não deve ocorrer na escola, em casa, na comunidade? Aí esse aluno vai refletir: opa, eu não posso brigar na escola. Você está trazendo um contexto que, às vezes, muitas vezes, ele vê que acontece na casa dele, ou no bairro dele, ou na escola. Então, olha, só com duas figuras, sem texto, sem nada, eu trouxe uma habilidade, eu trouxe esse aluno a refletir sobre a realidade dele e sem escrever muito. Próximo slide, por favor. Agora, eu estou falando sobre a ginástica. O objeto de conhecimento é a ginástica geral. Conhecer os limites e possibilidades corporais durante a vivência da ginástica com o uso ou não de obstáculos. Eu estou fazendo isso para a turma do terceiro ano. Próximo slide, por favor. Olha aqui, eu trago uma questão também. Novamente, eu trago a questão norteadora. Você sabia que alguns movimentos que fazemos no nosso dia a dia são utilizados na ginástica? Observe as figuras. Ali tem uma criança saltando, uma fazendo estrelinha, outra pulando corda, outra correndo, outra fazendo um rolamento para frente, e a última a bambolê. Eu peço para os meus alunos marcar qual dessas atividades eles já sabem fazer. Pode ser mais de uma opção. O aluno já começa a observar que a ginástica não necessariamente é uma coisa de outro mundo, que ele não faz, que ele não tem capacidade. Não, pelo contrário. Opa, eu faço esse movimento. Nossa, ele faz parte da ginástica. Então, ele já está contextualizando também que ele já faz alguma coisa relacionada a este tema. Próximo slide, por favor. Aí eu trago novamente algo que é da ginástica. A ginástica é uma forma de atividade na qual os movimentos devem seguir uma sequência. Por exemplo, correr e fazer um rolamento para frente. Levantar, girar e equilibrar no pé só. Aí eu trago um desafio para o meu aluno. Vamos desafiar essas crianças? Aí eu trago. Vamos tentar fazer uma sequência de movimentos de ginástica? Ele nem
sabia que ele sabia ginástica, mas ele vai perceber que esses movimentos ele já faz. Então eu peço para ele andar 4 passos, parar, girar, deitar no chão e rolar, levantar, correr 10 passos e parar e equilibrar num pé só. Nossa, meu aluno conseguiu. Então eu coloco lá para ele: parabéns, você conseguiu? Olha, ele conseguiu fazer ginástica sem ele saber que ele sabia ginástica. Ele vai começar a falar: opa, eu já conheci esses movimentos. Outra coisa importante, professor, peça o feedback para o seu aluno, para ele tirar uma foto, para ele mandar no seu grupo de WhatsApp, para ele fazer uma foto congelada do movimento. Eles adoram fazer isso, porque eles querem mostrar para o professor que eles são capazes também desses desafios. E você, o que você está fazendo aí? Você está mostrando que você também reconhece o trabalho desse aluno, da maneira que ele fez, como ele fez. Próximo slide, por favor. Agora, nesse momento, a professora Vera Lúcia vai explicar para vocês a questão das brincadeiras e jogos. Olá, professores! Vou falar com vocês sobre uma atividade, a videoaula e para o caderno de atividades. Nas brincadeiras e jogos, vamos fazer uma atividade que vai atender 3 habilidades do referencial curricular. Primeiro, atender às brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. Vamos atender os conhecimentos e habilidades comuns que se refere à orientação espaço-temporal e lateralidade, e também a coordenação motora. Próximo slide. E agora, vamos lá. O que nós vamos precisar para confeccionar essa garrafa personalizada? E quais são as habilidades, como eu acabei de citar, nós vamos desenvolver com essa garrafa? O material que eu vou utilizar é uma garrafa grande de plástico, ou garrafa PET, papel colorido ou fita adesiva colorida. O objetivo principal dessa atividade é estimular a coordenação motora, noção de espaço, lateralidade e força. A atividade vai ser por vídeo aula. Olá, eu vou ensinar você a confeccionar um brinquedo com material reciclado. Você precisa de garrafa de plástico, uma tesoura sem ponta, uma fita adesiva ou durex colorido. Então vamos lá, cortando a garrafa para fazer realmente um lugar onde nós vamos acertar o alvo, certo? Agora, vamos pegar a fita adesiva e vamos contornar esse corte que nós fizemos. Então, eu coloquei uma fita vermelha aqui para dar um melhor acabamento neste alvo que nós vamos usar. E agora, nós vamos pegar um pedaço de papel e fazermos uma bolinha, certo? Essa bolinha vai ser o que nós vamos usar para arremessar no nosso alvo. Olha só, amassei e passei uma fita também para dar um melhor acabamento, ficar parecendo realmente uma bolinha, né? Eu fiz várias bolinhas. Então, o que você pode usar também para arremessar e acertar esse alvo? Eu tenho aqui algumas tampinhas de refrigerante, algumas de latinhas, certo? Aqui também pedra, também pode ser as pedrinhas, pedra um pouquinho maior e pedra um pouquinho menor. Agora nós temos aqui também outras opções, certo? E bora brincar. Vocês vão colocar a garrafa de pendurada em qualquer lugar, pode ser numa parede, na árvore, em qualquer lugar. E nós vamos dar
2 passos e vamos tentar acertar o alvo. Vamos lá? Olha lá, acertei! Muito bom! Próximo slide. Nesse slide, nós colocamos o desenvolvimento da brincadeira para o caderno de atividade, onde o aluno deverá seguir o passo a passo em casa. Então, olha só. Você lembra da videoaula ensinando como fazer um instrumento de garrafa de plástico? Sim, mas acontece que não teve como nós assistirmos, não tem problema. Agora você pode brincar com ela. Pendure-a numa árvore, numa parede ou no varal. Faça umas bolinhas de papel e também junte umas pedrinhas e tampinhas de garrafa. Coloque-se a uma distância de 1 metro ou 2 passos da garrafa e arremesse as bolinhas, pedrinhas ou tampinhas, tentando acertar dentro da garrafa. Pegue um caderno para fazer as anotações. Busque ajuda. Arremesse só com a mão direita, recolhe as peças e anote quantas peças você acertou com a mão direita. Depois faça o mesmo com a mão esquerda. Repetir com uma distância maior. Próximo slide. Olha aí. Agora nós vamos ter a atividade que você vai desenvolver com o seu aluno. Então, vamos lá. Você, professor, pode fazer as seguintes perguntas para o seu aluno. Como que essa brincadeira, ela vai estar estimulando o seu aluno na questão da integralidade do currículo com os diferentes componentes? Então, vamos lá. Primeira, qual a mão que você acertou mais? Foi a direita ou a esquerda? Segundo, qual a mão você teve menos acerto? Esquerda ou direita? Terceira, quantas vezes você acertou somando as 2 mãos, direita e esquerda? Você teve mais acertos quando estava mais perto ou mais longe das garrafas? Então, com essas atividades, como eu acabei de falar, que nós estaríamos fazendo a integralidade dos outros currículos também. Então, você poderia estar trabalhando situações, problemas da matemática, e com isso você vai aguçar muito mais o conhecimento do seu aluno. E agora eu vou passar para a professora Cláudia, que virá com a temática de danças. Olá, eu sou a professora Cláudia. Nós vamos conversar sobre o ensino da dança, mostrando a relação entre a teoria e a prática, por meio dos cadernos de atividades e vídeos. Partimos, então, de um planejamento já estruturado, baseado no nosso referencial curricular de educação física da REME, né? Então, cujo nosso objeto de conhecimento são danças do Brasil e do mundo, a dança criativa. O próximo slide, por favor. Bom, o ano, então, que nós vamos trabalhar, o 3º ao 5º, escolhemos uma habilidade geral, que é o quê? Vivenciar movimentos isolados ou sequências de movimentos de forma autônoma. Para ampliar essa habilidade geral, escolhemos 2 específicas. Conhecer o conceito da dança criativa e aprender a criar movimentos. Então, professor, como que você iniciaria esse trabalho? Poderia ser por meio de questionamento, falando com o seu aluno, né? O que seria dança criativa? Você já participou de algum processo criativo de movimentos? Ou poderia partir também da problematização? Ou seja, a dança criativa, ela enfatiza a criação de movimentos. Então, por que alguns alunos apresentam dificuldades na sua elaboração? O próximo slide, por favor. Quando for, então, para o caderno de atividades, então, primeiramente, o que você vai fazer, professor? Vai contextualizar, vai trazer o conceito dessa temática. O que é a dança criativa? Então, vamos lá. A dança criativa foi baseada nos trabalhos de um estudioso chamado Rudolf Laban.
ele pesquisava o significado e as implicações do movimento no desenvolvimento da pessoa e nas suas relações com o meio social, né? Então, o que ele queria resgatar, então, por meio da dança? O gesto espontâneo e a expressividade do ser humano. Por quê? Porque muitas vezes eles foram restringidos, né? Com o tempo, você começa a fazer movimentos muito repetitivos e tornam-se mecanizados. Então, na hora de uma aprendizagem, de um movimento mais espontâneo, mais expressivo, o aluno tem a dificuldade. E como você, então, ampliaria esse conceito, então, da dança criativa? A gente poderia apresentar um texto, né, como já foi dito, um texto pequeno, onde você vai ampliar esse conhecimento da dança criativa, trazendo seus benefícios, trazendo uma história de onde que ela veio, né? Então, você poderia também apresentar, para trabalhar o texto, algumas questões, de preferência fechadas, com alternativas, para que o aluno, ele recorra depois, né, ao texto, porque nesse momento da pandemia, ele vai estar estudando sozinho em casa. Então, ele vai ter que ter esse acesso de ir no texto, de voltar, de estudar. E você poderia também partir de cruzadinhas, né? Ou seja, utilizar atividades focando o lúdico. Por quê? Porque é para o terceiro ao quinto. Poderia também sugerir depois pesquisas na internet, de imagens, de vídeo, né, e até mesmo filmes, para ampliar esse repertório de movimentos. Só que a questão dos filmes, temos que tomar cuidado da classificação por causa da idade. Existem vários filmes que retratam essa questão da expressividade do movimento, mas aí tem que verificar se está de acordo com a classificação da idade do seu aluno, ok? O próximo, por favor. O próximo slide. Então, agora, nós vamos ver como que seria essa atividade criada a partir do trabalho com o vídeo. Então, antes de você mostrar o vídeo, você vai ensiná-lo a criar a sequência de movimentos da dança criativa. Primeiramente, você vai ensinar o aluno a contar o tempo musical, ou seja, o tempo musical é contado nas oitavas, geralmente é 4 tempos ou 8 tempos, nos ritmos lento, moderado e rápido. Um exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Após o aluno aprender essa contagem das oitavas, e verificando o ritmo da música, você vai solicitar a ele, ensinar a ele a criar movimentos, né, para chegar numa sequência de movimentos, né, por exemplo, você vai solicitar para ele que ele faça movimento em 4 tempos só com o braço, 1, 2, 3, 4, e aí vai solicitar que ele consiga colocar no ritmo da música que ele escolheu, né, um ritmo mais lento, ou mais rápido, ou moderado. Ok? Então, para essa sequência de movimentos ficar completa e gerar a dança criativa, você mesmo vai mostrar para ele uma sequência. Você pode fazer uma sequência simples, começando só com o braço, em 4 tempos. Depois você vai, junta com as pernas, mais 4 tempos. Aí dá um giro para frente, né? Vai para frente, para trás. Você vai criando, sempre contando nessa contagem, né? Para dar as oitavas. Você pode escolher ou 2 oitavas ou 3 oitavas, né? Que seria 16 tempos ou 36 tempos. Então, não precisa ser uma coisa muito extensa, ok? Então, depois disso tudo que você ensinou ele, você vai gravar, professor, então, esse vídeo mostrando essa sequência, a sequência que você criou. E vamos lançar, então, um desafio para o nosso aluno. O que seria esse desafio, então? A partir dessa sequência de movimentos que você criou, você vai solicitar para ele gravar uma sequência dele, que ele vai criar, ou ele vai criar uma outra sequência, tá? Mas ele vai partir desse vídeo estudar. Então, ele vai lá no caderno depois, ele tem no caderno de atividades, ele tem entendido o que é a dança, contextualização dessa dança, feito todas aquelas atividades, aí ele vai partir para essa prática. Pode passar o próximo, por favor? Próximo slide. Então,
Para que ele faça melhor essa sequência da dança criativa, sugerimos algumas sugestões de movimentos, o quê? Que ele parte de movimentos básicos do dia a dia dele, andar, correr, saltar, girar. Pode fazer combinações desses movimentos também, como andar e correr, girar, rolar, depois saltar. E também ele vai verificar tudo isso, o ritmo, tá? Lembrando que ele vai trabalhar no ritmo lento, moderado, explorando toda a questão do espaço, explorando direções também, frente, trás, lado direito, lado esquerdo, né? Explorando também todo o seu corpo, o corpo inteiro, né? Por isso que ele tem uma consciência corporal. Né, e possibilidades, né, conhecendo todas as possibilidades de movimento que o seu corpo pode fazer. Outra questão importante também que você pode estar lembrando, que ele pode expressar os sentimentos de acordo com a música. Por exemplo, se a música tem algumas partes mais triste, mais lenta, ele pode expressar essa emoção, né? Se ela é mais alegre, também ele pode expressar essas emoções de alegria, tá ok? Outra coisa importante também, ele pode criar essa sequência de movimentos utilizando materiais variados, como tecidos, jornais, fitas, bolas, ou seja, vai da criatividade dele, desde que não impeça dele realizar os movimentos, ok? Então, professor, dessa forma, nós acreditamos que essa forma de metodologia da dança criativa, a gente vai tirar o nosso aluno dessa questão de padronização de movimentos, ou seja, da cópia. Nós vamos dar possibilidade de ele criar, né, os seus próprios movimentos, só que sentindo esses movimentos, tendo um significado para ele. Então, para nós isso é importante, porque essa forma diferente de trabalhar a dança, eu consigo contribuir para o ensino e aprendizagem desse meu aluno, né, de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais tranquila, e mais participativa também, professor. Então, agora nós passamos a fala para a professora Eliana, que vai dar continuidade à nossa live. Obrigada. Pode passar o slide. Sim, agora nós vamos verificar as possibilidades que temos para as atividades do caderno na temática esportes. Os cuidados e análise que devemos ter e fazer para essa montagem. Vamos mostrar que quando escolhemos um conteúdo, às vezes ocorre algumas falhas durante o processo de construção desse caderno. Nós temos aqui a figura 1, onde comemora, né, homenageia o Dia Mundial do Desporto Olímpico, que foi no dia 23 de junho passado. Próximo. Esse texto acompanhou essa figura. É um texto interessante, que fala sobre esse dia olímpico, passa algumas informações, é bem interessante. E pode ser uma oportunidade de ser colocado no caderno. Então, vamos lá. Próximo slide. Pois bem, foram feitas algumas questões, né? Observe no slide que essa questão colocada em vermelho propositadamente é para levantar uma questão que eu peço para analisarem a respeito, se é pertinente ou não ser inserida. Como nós faremos uma participação, teremos uma participação de vocês após esta apresentação, eu gostaria que pelo menos uma pessoa defendesse a inserção dela e outra que defendesse a retirada, tá? Depois nós voltamos com esse assunto. Veja aí que foi colocado, né, os esportes que são praticados numa Olimpíada e
os esportes que são praticados nos parques do seu bairro. Próximo slide. Logo após, o professor recorreu ao referencial para alinhar as habilidades. Qual habilidade permite o trabalho desse conteúdo? Opa! Somente esta, 06. Muito bem. Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações, profissional e comunitário e lazer. Bem, aí analisando a questão que foi colocada anteriormente, nos reportam um questionamento. Opa, como é que eu vou conseguir fazer esse alinhamento? Próximo slide. Para atender a habilidade, seria interessante essas duas questões que vocês estão vendo aí, onde discorre sobre a prática dos esportes em suas diferentes manifestações. Aí foi possível linkar a Olimpíada e os esportes do bairro, os esportes da comunidade. Muito bem. Foi sugerido em vermelho colocar alternativas para facilitar o porquê não está e porque não está no contexto daquele primeiro texto. Então, foi colocado aqui, né? Nas Olimpíadas, os jogadores treinam muito para executar as jogadas. No meu bairro, as pessoas jogam para se divertir, sem se preocupar muito com a perfeição dos movimentos. Nas Olimpíadas, os jogos são regidos pelas regras de uma federação. No meu bairro, os jogos atendem a poucas regras ou regras que não que são combinadas antes do jogo iniciar. Bom, aqui, nessas duas questões, ele já faz uma análise, ele já começa a analisar. Opa, né? Tem uma referência? Não tem uma referência? Tem um link? Bom, então aí eu já começo a entrar, né, na habilidade. Próximo. Muito bem. Nesse contexto, relembrar os alunos e familiares as Olimpíadas ocorridas no Brasil, fecha o trabalho, né? Com essas questões aí. Que aí ele vai, se o aluno é do sexto e sétimo ano, ele ainda, né, ele se recorda alguma coisa. Ou se ele não recordar, pelo menos a família, né, os familiares, eles vão lembrar dos jogos que aconteceram, que foi muito mostrado na televisão, nas mídias, foi muito falado. Então, aí ele já tem algum elemento para poder responder essas questões simples, né? Qual esporte que você assistiu, enfim, fazer essa relação, né? Eu conheço a Olimpíada, a Olimpíada aconteceu no Brasil, enfim. A gente fecha o trabalho dessa forma. Bom, próximo slide. E aí? O que faltou? Muito bem. Eu analisando esse meu trabalho, eu cheguei à conclusão que eu devo colocar como texto número 1, um pequeno texto sobre as Olimpíadas. Muito bem. Já informando, falando alguma coisa, fazendo uma contextualização. Colocar como texto 2 o texto 1. E também eu tenho a possibilidade de colocar como texto 3 alguma coisa sobre as manifestações dos esportes. Aí, então, eu consigo fazer um trabalho melhor com esse aluno, fazer com que o entendimento dele, né, dentro dessa habilidade exigida, seja mais clara, né, e a gente consiga, então, fazer um caderno de atividade que atenda ao aluno que está em casa, sozinho, só com seus familiares, que às vezes não tem o professor para esclarecer alguns detalhes sobre o esporte, sobre as Olimpíadas, enfim. Então, a seguir, o professor Washington irá dar seguimento à nossa formação. Olá. Próximo slide, por favor. Eu vou falar sobre tecnologia, principalmente a tecnologia na educação física.
Uma sigla muito interessante da tecnologia é a TDIC, Tecnologia Digital da Informação e Comunicação. Está relacionada a material digital, digitalizado, à internet. Uma autora da Tecnologia e Educação, a Kensky, ela diz o seguinte, que as tecnologias, elas influenciam diretamente o nosso modo de pensar, agir, interagir, criando assim um novo modelo de sociedade. E é muito interessante que nesse tempo agora de pandemia, o celular, por exemplo, uma tecnologia que há um tempo atrás, na sala de aula, era encarada quase que como um inimigo do professor. E atualmente, ou muitas vezes, é a única ferramenta que nós vamos ter para trabalhar nesse momento de ensino remoto. Próximo slide, por favor. Uma ferramenta que pode ser muito interessante de forma pedagógica aí na nossa atuação no ensino remoto são os aplicativos dos celulares. E que tipo de aplicativo que eu posso estar utilizando nas aulas de educação física? Eu vou procurar lá na minha loja do meu celular, seja Android, a Play Store, por exemplo, e encontrar aplicativos que eu possa relacionar os conteúdos da educação física com a vida diária do meu aluno. Que esses aplicativos possam me fornecer a possibilidade de generalizar as aprendizagens no cotidiano desse aluno. É importante ressaltar que os aplicativos, eles são recursos, ferramentas que a gente vai utilizar na nossa prática pedagógica, mas eles não substituem o professor, eles estão ali para complementar as nossas atividades, a nossa atuação. É preciso também considerar a realidade social dos nossos alunos, já que nós sabemos da dificuldade de acesso tanto à internet quanto ao dispositivo móvel e aos celulares também. Próximo slide, por favor. Aplicativo de alimentação saudável. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. São aqueles aplicativos que as pessoas utilizam para controlar a sua alimentação, controlar a hora ali de beber água. Eles são muito interessantes para a educação física, porque ele traz um perfil de MC, índice de massa corporal, uma estimativa de gasto calórico, monitoramento da ingestão de água, a própria alimentação saudável. No próximo slide agora, pode passar, por favor, a gente consegue perceber o que esses aplicativos oferecem para a gente. Por exemplo, tabela nutricional, gráficos, nutrientes importantes como carboidrato, proteína, aparecem por ali, porcentagens. A gente já começa a perceber aqui que são muitas as possibilidades para a gente utilizar de maneira pedagógica esse aplicativo. Inclusive, a presença aqui de outras disciplinas. Por exemplo, a gente pode trazer propostas de um ensino integrado com a matemática, a língua portuguesa, ciências, de forma que a gente também consiga fazer um trabalho de desenvolvimento integrado desse nosso aluno. São possibilidades, é um caminho para ser utilizado nesse momento, para a gente conseguir relacionar os conteúdos da nossa área com o dia a dia dos nossos alunos. Próximo slide, por favor. Quando a gente fala em educação física, só um pouquinho, ele vai dar o play ali, não tem problema, olha lá. Vamos dar uma olhada nesse aplicativo, é o Xadrez Batalha Animada. Dá uma olhada nesse gráfico, é um gráfico em 3D, os personagens são robôs, saindo do tradicional que a gente conhece do xadrez, chamando muita atenção. Olha lá, bem próximo dos games que essa geração digital costuma utilizar. Sem dúvida, é um xadrez que, para mim, o maior fator aí para a gente estar utilizando é o fator motivacional. A gente está trazendo esse aluno para praticar a educação física nesse momento. Muitas vezes esses alunos têm uma linguagem aí mais dos games e dos videogames, e quando ele percebe um jogo que tem uma linguagem ali adequada à geração dele, a tendência é ele ter um engajamento maior nessa nossa atividade. Próximo slide, por favor. Vai dar o play ali para a gente, por favor. Agora a gente já está dentro do aplicativo aqui, ó. Como jogar, então? Eu vou escolher ali jogar com as peças brancas, vou apertar play, ele já me dá a indicação ali do que eu posso fazer com uma das peças, ele me dá dicas antes da partida, isso é muito interessante. Ah lá, eu escolho o nível, escolhi ali o nível mais fácil, cliquei ali no peão, ele andou 2 casas, ó que legal. Beleza, vou escolher a torre, ele já me mostrou qual que é o movimento que é possível fazer com a torre, escolhi a torre novamente, a torre se mexeu, e agora aconteceu uma coisa interessante, vou clicar na torre,
e ela vai ir para a zona de captura do peão. Aí ele vai me mostrar que ali não pode, mas mesmo assim eu vou ir só para vocês conferirem. Olha só que legal, expressa a emoção daquela peça saindo, porque foi capturado, podendo ser muito interessante aí para atrair a atenção dos nossos alunos. Próximo slide, por favor. Então, as vantagens que a gente consegue ver na utilização desse aplicativo, por exemplo, é um tabuleiro em 3D, o movimento das peças, que é importante para o nosso aluno que nesse momento não tem a nossa orientação ali presencialmente, então ele desenha as setas e as possibilidades de jogada, sendo muito importante para quem está num processo de iniciação ali do xadrez. Próximo slide, por favor. Orienta a movimentação no tabuleiro. Agora a gente vai deixar o xadrez um pouquinho e nós vamos lembrar das nossas aulas lá na quadra. Lá na quadra, mesmo que as nossas propostas são propostas sociais, naturalmente acontece o estímulo de elementos psicomotores, da lateralidade, direita, esquerda, noção espaço-temporal. E quando a gente retorna aqui olhando para esse tabuleiro, a gente percebe que nesse jogo é possível também desenvolver essas habilidades, essas noções. E aí fica uma coisa interessante. No primeiro objetivo, a gente queria aprender xadrez com o aplicativo. E agora a gente pode aprender muito mais, que é o seguinte: pegar essas noções aqui, oferecer isso para o aluno e depois trazer atividades práticas para complementar. Por exemplo, eu posso generalizar essas aprendizagens, essas noções de espaço temporal, de lateralidade, num jogo de amarelinha, por exemplo, de forma prática. Aí vai depender muito da criatividade do professor em estar elaborando atividades práticas mesmo, com as noções que a gente aprendeu no jogo. Dessa forma, então, o aluno vai ficar jogando só xadrez virtualmente. Você vai poder também elaborar aulas práticas, só que de uma maneira mais significativa, de uma maneira que chame a atenção dele e que ele tenha vontade de fazer educação física em casa. Isso aqui é um caminho, a gente tem muitas possibilidades, é interessante explorar essa Play Store do nosso celular para encontrar aplicativos que podem ser bacanas aí para a nossa prática pedagógica. Próximo slide. Quando a gente fala em tecnologia, não tem como não falar em tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é um termo muito utilizado na educação especial. E é qualquer recurso, ferramenta, adequação que a gente utiliza para tornar tarefas do dia a dia mais fácil, muito utilizado pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Próximo slide. Por que trazer essa discussão da tecnologia assistiva? Porque as adequações da educação física dependem dessas tecnologias assistivas. Não tem uma receita de bolo. A gente precisa saber quem que é esse aluno, pesquisar informações sobre essa deficiência, conversar com a professora da sala de recurso, conversar com o profissional que atende ele na escola, caso tenha, para conseguir adequar essas atividades. O mais importante é que o aluno que tem algum tipo de deficiência não fique de fora do planejamento. Ele precisa participar e precisa realmente ser incluso nas atividades. Uma coisa interessante quando a gente fala de tecnologia assistiva é o seguinte, que a tecnologia assistiva, para a maioria das pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência, ela torna as coisas mais fáceis. Agora, a tecnologia assistiva, para quem tem algum tipo de deficiência, ela torna as coisas possíveis. E é esse o nosso desafio, principalmente nesse momento de ensino remoto. Próximo. Próximo, isso. Além do desafio da inclusão e de utilizar as ferramentas tecnológicas, muitas vezes nós ficamos em dúvida, nesse momento principalmente, sobre como fazer a avaliação. Como fazer? A gente precisa acompanhar esses cadernos de atividade, valorizar os trabalhos realizados pelos nossos alunos, a gente precisa dar um retorno para esse aluno. A gente não pode só enviar a atividade, a gente precisa estar interagindo com ele, tem que ter uma devolutiva, tem que ter essa ponte entre professor e aluno, precisa ter essa interação, observar quais as dificuldades, porque se for necessário, precisa retomar aqueles conteúdos. Próximo slide. Sugestões. Nesse momento de pandemia, tem várias formações online que são gratuitas, você não vai pagar nada. Dá para você participar de seminários, webinários, assistir, tem várias lives da nossa área de educação física. E a gente tem que aproveitar esse momento, então,
para que essas lives, essas formações possam contribuir para a nossa prática pedagógica. Próximo slide. A gente tem algumas sugestões de curso grátis, né, em sites como o Canal TV Escola, Curitiba, AvaMec, Educa Mais Brasil. Tem vários sites desses onde você vai entrar e vai fazer cursos de graça nesse momento de pandemia aí, tá bom? Próximo slide. Isso aqui são os nossos contatos, o e-mail ed.fisica.reme@gmail.com, o nosso blog, educaçãofisicasemed.blogspot.com.br. O blog ele foi atualizado. A gente coloca esses canais de comunicação porque é importante essa interação entre a equipe da CEMED e os professores. Nós temos professores que são maravilhosos, que fazem trabalhos excepcionais, e a gente precisa também que, se possível, esses trabalhos que estão dando certo, que vocês enviem para a gente, que a gente possa ter essa comunicação. Gostaria de agradecer a participação de todos até aqui. Muito obrigado.